Fala aí, meu camarada Lípio, tranquilo, meu amigo? Vamos dar sequência aí, fazer algumas questões aqui referentes ao capítulo 2. Questões aí de médias, assim, nível médio é difícil. Pouquíssimas questões aí dessa rela aí com nível fácil. Mas aí tu vai reforçar na sua próxima leitura do assunto e tu vai aí confirmar o que eu te falei quando a gente fez a leitura, o que é potencial de prova e o que de fato confunde a gente pra caramba, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Em relação à dinâmica do incêndio, os incêndios podem ser separados em 4 diferentes estágios. Quais são? Aqui a gente consegue já fazer uma pequena revisão. Ó. Lembra que eu falei? A dinâmica do incêndio, se é dinâmica, é porque ele está em evolução, está mudando o tempo todo. Então a gente lembra que a gente falou sobre 4 fases do incêndio. Nós temos o que? A fase inicial, que é a primeira, fase de desenvolvimento, incêndio desenvolvido e fase de queda de intensidade. E aí a gente vai ver qual é a opção aqui que está dando para a gente aqui. Na letra A diz fase inicial, beleza, fase de desenvolvimento, incêndio controlado? Não, incêndio desenvolvido e queda de intensidade. Na B, fase inicial, desenvolvimento, incêndio desenvolvido e fase de queda de intensidade e backdraft. Backdraft não pode ser considerado uma das fases porque é o fenômeno que está dentro da fase de queda de intensidade. Lembra que a gente falou que a gente tinha que ficar sempre atento à fase, as características dessa fase e o fenômeno a ela associado. Lembra que a gente falou que a fase inicial tinha o fenômeno do rollover, aí a fase seguinte, a fase de desenvolvimento, o fenômeno qual é? Flashover, que é o repetindo espalhamento das chamas, certo? Primeiro ocorreu o rollover na fase inicial, que é os gases que não foram queimados no incêndio se misturam no parte superior do compartimento, onde as temperaturas estão mais elevadas e vão se inflamar. Na fase seguinte, fase de desenvolvimento, qual é o fenômeno associado? Flashover. Pegou fogo lá em cima, depois ocorreu um repentino espalhamento das chamas. Flashover. Na fase seguinte, terceira fase de incêndio desenvolvido, não tem nenhum fenômeno associado, mas a gente sabe que todo o material do compartimento está em combustão, ou seja, o incêndio já está todo desenvolvido. E a fase seguinte, em relação à dinâmica do incêndio, é a fase de queda de intensidade, e a gente tem o fenômeno do backdraft, tá? Então ficou bem difícil a opção B aqui, mas o backdraft não é fase, é sim um fenômeno associado à fase de queda de intensidade. Na letra C, fase inicial, beleza, desenvolvimento, beleza, incêndio desenvolvido e fase de queda de intensidade. Opa, parece que a gente achou a resposta aqui. Beleza, então vamos destacar aqui. Vamos eliminar as demais aqui. Fase inicial, beleza. Fase de equilíbrio não existe, é fase de desenvolvimento, né? Incêndio desenvolvido, ok. E fase de intensidade não, é fase de queda de intensidade. Na letra E, fase inicial, fase do meio não existe, incêndio final não existe, enfim, só lembrar das fases: inicial, desenvolvimento, incêndio desenvolvido e fase de queda de intensidade. Vamos lá, o que a questão 2 diz? Ó? Desenvolvimento simultâneo de calor e luz, que é produto da combustão de matérias inflamáveis, como por exemplo madeira, carvão, gás. Lembra que eu falei que a gente tinha que ficar sempre atento àqueles 2 conceitos de fogo versus incêndio? E que fogo é aquela chama controlada, certo? E na publicação diz que desenvolvimento simultâneo de calor e luz, viu? Calor e luz é fogo. Que a gente associou que fogo é o desenvolvimento simultâneo de calor e luz, produto da combustão. E o incêndio, ele é decorrente do fogo. Ele destrói, ele causa prejuízo, né? Então, número 2, letra A, fogo, desenvolvimento simultâneo de calor e luz, tá? Grava isso aqui também, simultâneo. Questão 3, fogo que lavra com intensidade, lembra que eu falei? Destruindo e às vezes causando prejuízo. Então, a gente está falando de incêndio, porque incêndio está fora de controle, ele tem intensidade, ele destrói, ele causa prejuízo. Tu vê que tem
proporção bem maior do que o fogo está sob controle. Tá bom? Então, lembra que eu falei que é importante a gente ficar atento a esses conceitos que ele tenta confundir a gente? Beleza? Questão 4. Essa questão aqui é aquilo que eu falei, a gente tem que ficar atento à fase, característica da fase e o fenômeno associado. Então vamos lá. A característica principal desta fase é o repentino espalhamento das chamas a todo o material combustível existente no compartimento. Essa fase e fenômeno são respectivamente. Então a gente tem que saber qual é a fase e qual é o fenômeno na ordem certa. Então vamos lá. A característica principal desta fase é o repentino espalhamento das chamas. Que fenômeno é esse aqui? Repentino espalhamento das chamas é o fenômeno flash over, certo? Que é o fenômeno seguinte ao rollover. Está na fase de desenvolvimento. Lembra que a gente falou? Fase inicial, nós temos o rollover. Fase de desenvolvimento, o flash over. Na quarta fase, fase de queda de intensidade, nós temos o backdraft, certo? Então, para responder essa questão 4 aqui, ó, a característica principal desta fase é o repentino espalhamento das chamas, flashover. E ele pede qual é a fase e fenômeno respectivamente. Olha, se for o flashover, fase de desenvolvimento, ele quer respectivamente, então fase desenvolvimento. Então, onde é que tem fase de desenvolvimento? Opção delta aqui, ó, fase de desenvolvimento e o fenômeno a ela associado. Desenvolvimento, flash over. Lembrando que na fase inicial, o rollover, ele tem também um outro nome, que é o lean flashover, é o princípio do flashover, ainda não é o flashover, certo? Então, questão 4, letra delta. 5. É o método mais antigo de se apagar incêndio, sendo seu agente universal a água. Eu até falei que tem aquela polêmica, um é mais antigo e o outro é o primeiro método básico. Mais antigo, eu lembro, sempre associei que o mais antigo tem um T aqui dentro com resfriamento, tá bom? Então, para a gente não ter essa polêmica aí, igual eu falei contigo no decorrer da leitura lá, método mais antigo de se apagar incêndio, resfriamento. Se ele falar que o agente universal é a água, fica fácil, tá? Mas se ele vier botando simplesmente método mais antigo de se apagar incêndio, a gente não pode confundir com abafamento, que abafamento é o conceito, primeiro método básico de apagar incêndio, tá bom? Então, método mais antigo, resfriamento. Tá aqui a resposta, a letra Charlie. Questão 6. Em relação à fase inicial, assinale a alternativa incorreta. Então, ele está na fase inicial, ele quer a alternativa incorreta em relação à fase inicial. Errado. Vamos lá. A temperatura do compartimento ainda não está muito elevada e o fogo está localizado próximo ao foco do incêndio. Opa, eu sei que na fase inicial a temperatura do compartimento ainda não está muito elevada, não. É a temperatura média do compartimento. Lembra que eu falei que existem pontos que vai ter temperatura alta, que é lá perto, próximo ao foco do incêndio? Então, já achamos a nossa resposta aqui, opção letra A. Então, o correto é a temperatura média do compartimento ainda não está muito elevada e o fogo está localizado próximo ao foco do incêndio. Isso aí é na fase inicial. Vamos ver se as demais estão certinhas mesmo. Caso não ocorra a extinção do incêndio, poderá ocorrer o rollover, beleza, também conhecido como lean flashover, o princípio de flashover, beleza, estamos falando da fase inicial, certinho. Igual eu falei, tem que estar atento à fase que ele menciona e o fenômeno e característica. Vamos lá, rollover é o fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio misturam-se ao ar e se inflamam aonde? Na parte superior do compartimento, devido à alta temperatura naquela área. São bolas de fogo que se formam na parte superior do compartimento. Certinho também, letra C. Letra D. As altas temperaturas concentram-se próximas ao foco do incêndio. Então, está vendo que na fase inicial existe um local específico em que as temperaturas estão altas?
que é onde? Próximos ao foco do incêndio. Opção E. A fumaça proveniente da combustão forma uma camada quente na parte superior do compartimento. Certinho. A gente viu que a fumaça vai se concentrar naquela parte superior e as temperaturas mais elevadas vão estar lá e vai ocorrer o rollover. Tudo isso na fase inicial. Beleza, meu parceiro? Então vamos lá. 7. Fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio misturam-se ao ar e se inflamam na parte superior do compartimento devido à alta temperatura naquela área. Este fenômeno é conhecido pelo nome de... Que fenômeno é esse então? Flashover? Não, flashover nós vimos que é o repentino espalhamento das chamas a todo material combustível existente no compartimento. Flash Munder não, Lean Flashover, Backdraft ou Backdraft. Lembra que nós falamos que o rollover, ele também é conhecido como Lean Flash Over, ou seja, o princípio ainda não aconteceu, está na iminência de acontecer. Ele não veio dizendo rollover, mas ele disse aqui, ó, na opção C, Lean Flash Over, que é o fenômeno associado aí à fase inicial, que é o fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio misturam-se ao ar e se inflamam na parte superior do compartimento. Aquilo que eu te falei, a gente tem que sempre estar atento ao nome, fase e características. 8. É o fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio, está repetindo, misturam-se ao ar e se inflamam na parte superior do compartimento devido à alta temperatura naquela área. Opa, ele me citou aqui o fenômeno do rollover ou Lean Flashover. Vamos ver qual é o comando da questão. De qual fase trata-se o texto? Então ele citou, ele emitiu aí o conceito do fenômeno, mas ele perguntou qual fase. Que fenômeno é esse? Rollover ou Lean Flashover. Qual fase ele pertence? Na fase inicial, certo? Então, fazendo esse exercício, tu vai conseguir memorizar legal essas questões de CBIC. Então, quando o ar fresco for admitido nessa atmosfera rica em vapores combustíveis e gases explosivos e com temperatura próxima de ignição, os 3 elementos do triângulo do fogo estarão novamente presentes e poderá ocorrer uma ignição explosiva. Lembra que eu falei que não é explosão? É ignição explosiva? Fenômeno também conhecido como... Então, quando a gente começa a ler o texto aqui, a gente começa a associar logo qual é o fenômeno. O fenômeno tem que lembrar logo da fase. Então, quando ar fresco for admitido, os 3 elementos do triângulo do fogo estarão novamente presentes e poderá ocorrer uma ignição explosiva. Que fenômeno é esse? É o backdraft ou backdraft, certo? E esse fenômeno está na opção delta. A gente sabe que esse fenômeno está associado à fase de queda de intensidade. Questão 10. Em relação à dinâmica do incêndio, analise as afirmativas abaixo e marque a única alternativa correta, que é a alternativa certa. Vamos lá. Caso não ocorra a extinção do incêndio, poderá ocorrer o rollover. Sim, estamos falando da fase inicial, também conhecido como Lean Rollover. Não, como Lean Flashover, que é o princípio, né? O início, ainda está na fase inicial. Então, questão já invalida aqui, ó, mas vamos continuar lendo, também conhecido como Lean Flashover, fazendo a correção, que é o fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio misturam-se ao ar e se inflamam na parte superior do compartimento, devido à alta temperatura naquela área. São bolas de fogo que se formam na parte superior do compartimento. Então, foi um erro bem sutil aqui. Não é Lean Rollover, é Lean Flashover ou Rollover, os dois nomes que se dá aí ao fenômeno. Então a primeira alternativa aqui é falsa. Segunda alternativa, ó. A característica principal desta fase é o repentino espalhamento das chamas a todo o material combustível existente no compartimento. Opa, repentino espalhamento das chamas, eu já sei que ele está falando do flashover. E se está falando flashover,
é o fenômeno que ocorre depois do rollover, que ele vai estar na fase de desenvolvimento. Então, repentino espalhamento das chamas a todo o material combustível existente no compartimento. Este fenômeno, conhecido pelo nome de Lean Flashover, é um dos principais causadores de acidentes graves com o pessoal envolvido no combate a incêndio. Opa, aqui a gente identifica já um erro, certo? Porque esse fenômeno que ele falou, característica principal, repentino espalhamento das chamas, ele está falando do flashover, que é o fenômeno que ocorre na fase de desenvolvimento. Não é Lean Flashover, é Flashover, certo? O Lean Flashover é o mesmo que o rollover e ocorre na fase inicial. E o resto está certinho. O flashover, o repentino espalhamento das chamas a todo o material combustível existente no compartimento, ele é sim um dos principais causadores de acidente grave com o pessoal envolvido no combate a incêndio. O resto está certinho, só esse erro sutil que invalida essa segunda afirmativa aí. Vamos ver a terceira. Quando ar fresco for admitido nessa atmosfera rica em vapores combustíveis, beleza, e gases explosivos, e com temperatura próxima à de ignição, os 3 elementos do triângulo do fogo estarão novamente presentes e poderá ocorrer uma explosão, fenômeno também conhecido como backdraft ou backdrought. A gente observa que tem um erro bem sutil aqui, que eu já tinha falado anteriormente, certo? Que é justamente aqui, ó. Quando é fresco, perdão, rapidinho.